E o fundo imobiliário mais famoso da bolsa, conhecido como MXRF11, é o fundo imobiliário que tem mais cotista hoje. Basicamente, todo mundo que começa a investir em fundo imobiliário, pelo menos está investindo nele, ou então pelo menos conhece sobre ele, que é um fundo extremamente conhecido, muito barato pelo seu preço e também paga excelentes dividendos. Só que, nos últimos tempos, ele começou a cair e não para mais. E não foi somente o seu preço, o seu dividendo também está caindo. E temos péssimas notícias para o MXRF11 em si. Só que eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo. Mas antes, não deixe de comentar quantas cotas que vocês têm do MXRF11 e também o seu preço. Fora que você precisa se inscrever se você quer acompanhar a nossa jornada ali rumo à independência financeira. Agora, como que a gente vai começar esse vídeo? Primeiramente pelo seu preço. Hoje o MXRF11 está custando ali na casa de 9,35 por cota. Teve uma boa alta ali no último dia de negociação, porém, quando a gente olha aqui para o seu último mês, a gente vai ver o quê? Que está caindo cerca de 2%. Nos seus últimos um ano, né, basicamente 12 meses, está caindo cerca de mais de 10%. Então isso é muito ruim para o fundo imobiliário. Por que é tão ruim? Porque toda vez que você investe em fundo imobiliário, você basicamente o seu lucro vai vir através dos dividendos. E toda vez que o fundo imobiliário começa a cair muito as suas cotas, os seus dividendos basicamente vai ter que começar a pagar o prejuízo para que o seu patrimônio se conserve naquele mesmo valor. Então, basicamente nos últimos 12 meses, o MXRF11 não teve nenhum retorno. Por quê? Ele pagou um excelente dividendo, porém o preço da sua cota caiu. Só que é aí que começa a ficar um ponto interessante. Qual o melhor momento para você estar comprando um fundo imobiliário? Quando ele está lá em cima ou quando ele está aqui embaixo? Que ninguém quer, que ele não para de cair. Por quê? Quanto mais barato você comprar o fundo, maior vai ser a chance dele se valorizar, que a gente chama isso de margem de segurança, e também o seu dividendo yield on cost, que ninguém fala isso para você, que é o seu dividendo em cima do preço que você pagou na cota e não do preço que está sendo negociado no mercado, vai ser muito maior do que o dividendo yield, que é o preço que está sendo negociado no mercado. Então é tão importante isso, você saber se você está atrás da sua independência financeira, para que você entenda a diferença entre os dois. Porque quanto mais barato você comprar, é melhor. Você não precisa ser um gênio da matemática para saber disso. Só que, qual que é o outro grande detalhe? O MXRF11 não teve um problema interno dentro dele, que a gente vai ver ao longo desse vídeo, mas sim fatores externos que afetaram a economia e que afetou todos os fundos imobiliários no geral. E tem um motivo específico para o MXRF11 ter caído tanto assim, que eu vou explicar para vocês, mas primeiro eu tenho que comentar aqui sobre o seu dividendo, porque sinceramente, olha, o dividendo do MXRF11 é uma coisa espetacular. É aquela coisa aí redondinha que todo investidor vai gostar de se estar analisando. Por que eu falo isso? Nos seus últimos 12 meses, ele pagou mais de 12% de dividendo. Um excelente dividendo, principalmente por conta que ele não é aquele fundo mais arriscado e nem aquele fundo tão conservador. Ele consegue ficar ali no meio termo, conseguindo um excelente retorno em relação aos seus dividendos. Agora, só no último mês ele vem pagando cerca de quase 1%, 0,96%, e nos últimos 6 meses cerca de 6%. Então, basicamente, ali a gente pode arredondar ali que ele está pagando cerca de 1%. Só que qual que é o grande detalhe? Se o preço dele não tivesse caindo, o seu dividendo ia cair e, consequentemente, ele ia acabar caindo mais para frente. Por quê? Quais que foram os acontecimentos que fizeram derrubar o preço ali do MXRF11? Toda vez que a gente vai estar investindo em um fundo imobiliário, em uma ação, qualquer ativo em específico, o que você vai fazer de comparação? Você vai pegar a Selic, que é a nossa taxa básica de juros aqui do Brasil, que é o nosso investimento mais conservador, que não teria risco nenhum, e o ativo. Então, o que aconteceu nos últimos meses? A Selic subiu muito. Então, toda vez que a Selic sobe muito, os ativos aqui que você vai estar fazendo a comparação, eles começam a cair. Por quê? Vale mais a pena você investir na Selic pagando 12% ou você investir no fundo imobiliário do Zezinho lá que paga 11%, 12%? Quando os dois têm o mesmo valor, só que esse daqui é muito mais seguro, vai valer muito mais a pena você investir nele do que no fundo imobiliário que tem um pouco mais de risco do que a renda fixa. Então, é basicamente por isso que o MXRF11 caiu. Fora que ele é um fundo imobiliário que hoje tem um valor patrimonial ali cerca de 9,52. Se a gente olhar no histórico dele, vai ver que é um fundo imobiliário por ser muito famoso, muito conhecido, está sempre muito acima desse valor patrimonial.
Então, além de ter esses problemas aqui com a Selic, que o pessoal realmente faz esse tipo de comparação, também existe o fato de que ele está sendo negociado muito acima do seu valor justo. Então, adivinha o que aconteceu? Juntou uma coisa ruim. Quando o pessoal olhou, caramba, mas aquele fundo está sendo negociado tão caro assim, acabou despencando o seu preço. Basicamente foi isso que aconteceu. Então, os dividendos ali basicamente não se alteraram até agora, mas no futuro vão começar a cair. Só que o seu preço caiu porque o pessoal está começando a prever que vai começar a diminuir os seus dividendos no MXF11. Então, basicamente, ele já fez um reajuste. E qual que é o grande problema do MXF11 nesse exato momento? Que é isso daqui. Como ele é um fundo imobiliário que ele mais investe em CRIs, basicamente toda a sua receita vai vir de CRIs e tudo que afetar os seus CRIs vai ser uma coisa ruim. Se você observar aqui, você vai ver o quê? Que a maior parte dos seus CRIs, cerca de 70%, está atrelado ao IPCA. E o que acontece com o IPCA quando a Selic sobe? A gente já falou sobre isso aqui no canal. Toda vez que sobe a Selic, ele vai começar a forçar o IPCA a cair. Então, se o IPCA começa a cair, é muito ruim para o MXF11, porque ele vai ganhar menos dinheiro. Se ele ganha menos dinheiro, ele paga menos dividendo. É basicamente lógico. O que o MXF11 muito provavelmente começa a fazer? Ele vai começar a pegar os seus FIIs que estão atrelados ao IPCA e começar a atrelar um pouco mais ao CDI, começar a fazer um trade ali com seus CRIs, que seria o mais recomendado, principalmente que as perspectivas da Selic não é baixar tão rapidamente. Então, se ele se manter 100% atrelado ali, 70% atrelado ao IPCA, os seus dividendos vão estar caindo, pelo menos nos seus próximos meses. É claro que no futuro o IPCA volta a subir, ele sempre fica naquela curva lá, sobe o IPCA, depois sobe Selic, cai o IPCA, o IPCA caiu muito, aí o pessoal diminui a Selic, aí o IPCA volta a subir, então sempre fica nisso. Então, vocês precisam ter essa noção de que ele caiu por conta da Selic, que aumentou, o pessoal estava prevendo que seus dividendos ia começar a cair e já fez esse reajuste no seu valor. Então é isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, falou!